Aula 22, eixo temático 3, Políticas de Segurança e Defesa no Ambiente Nacional e Questões Emergentes. Hoje veremos o tópico 8.2 do seu edital, a Base Industrial de Defesa, BID, que é um pilar estratégico para qualquer nação que busca proteger os seus interesses e garantir a sua soberania. Ela se refere ao conjunto de empresas, de instituições de pesquisa, universidades, centros técnicos que, direta ou indiretamente, contribuem para o desenvolvimento, a produção, a manutenção, modernização de bens, de serviços e tecnologias essenciais para a defesa nacional. Para que ela seja forte e se torne uma realidade na sociedade, a sociedade precisa entender a sua importância. Para que a nossa sociedade entenda a importância da defesa nacional, a maturidade social passa pelo atendimento do mínimo existencial para cada família. Ninguém vai se interessar em defesa nacional quando não tem escola para o filho, quando o salário não dá até o fim do mês. Portanto, é um tema importantíssimo que exige mais do que investimento em defesa, mas investimento em todo o Brasil para que seja uma realidade. O desenvolvimento da nossa base industrial de defesa. E como é composta essa base e quais são os setores de atuação? A BID, Base Industrial de Defesa, ela não se limita apenas a fábricas de armamentos. É todo um ecossistema complexo que abrange diversos setores da economia, incluindo, primeiro, que todo mundo vai lembrar, fabricação de armamentos e munições. Inclui também armas leves, armas pesadas, munições de diferentes calibres, foguetes e mísseis. Sobre a aeronáutica e o espaço, é também o desenvolvimento e produção de aeronaves de combate, transporte de treinamento, de sistemas não tripulados, os drones, de satélites e tecnologias espaciais para vigilância e comunicação. Por exemplo, a Avibras poderia produzir drones brasileiros. Naval é a construção e a manutenção de navios de guerra, de submarinos, de navios patrulha e embarcações de apoio. A defesa marítima do Brasil é essencial para a não ingerência sobre o comércio internacional, por exemplo, nas nossas exportações e importações, para a defesa da pesca e fiscalização ambiental que hoje é precária. Sistemas terrestres também, fabricação de veículos blindados, de viaturas militares, de sistemas de artilharia e engenharia de combate. E ainda, eletrônica e comunicações. Também faz parte da BID sistemas de comando e controle de radares, sistemas de guerra eletrônica, equipamentos de comunicação seguros e tecnologias de sensoriamento. E a respeito da cibersegurança, que já tivemos uma aula aqui, também a BID poderia nos dar soluções para a proteção de redes militares e de infraestruturas críticas, bem como capacidades ofensivas e defensivas no ciberespaço. A respeito de tecnologias emergentes, a pesquisa e desenvolvimento em áreas como inteligência artificial, em robótica, em nanotecnologia, em biotecnologia e materiais avançados para aplicação militar. E ainda, serviços e manutenção, suporte logístico, manutenção de equipamentos, treinamento especializado e consultoria também nessas áreas. Vimos então que a abrangência é muito maior do que fabricação simplesmente de armamento ou foguetes, né? Tem uma abrangência gigante e afetaria toda a economia nacional. E assim, passamos para a importância estratégica da base industrial de defesa. Uma base industrial de defesa que seja robusta é vital para a autonomia estratégica de um país. Como a gente pôde perceber pelas áreas de atuação, a principal importância é, primeiro,
soberania e autonomia, porque permite que o país não dependa exclusivamente de fornecedores estrangeiros para os seus equipamentos de defesa. Isso seria importante em tempos de crise ou de conflito. Por exemplo, quando embargos ou restrições de venda podem comprometer a capacidade de defesa nacional. E ainda a segurança do suprimento, porque garantiria a disponibilidade contínua de peças, de manutenção e atualização dos sistemas nacionais, sem a necessidade de depender de terceiros para a continuidade operacional aqui no Brasil. Mais um ponto: geração de conhecimento e inovação. Projeto e desenvolvimento na área de defesa impulsiona a inovação tecnológica com transbordamentos, em inglês spillovers, para o setor civil, beneficiando outras indústrias e a economia como um todo. Por exemplo, tecnologias desenvolvidas para aeronaves militares são adaptadas para aeronaves comerciais. E ainda geração de emprego e renda, né? Uma base industrial é um setor de alta tecnologia e mão de obra qualificada, porque é para a defesa, gerando empregos de alto valor agregado e contribuindo significativamente para o Produto Interno Bruto, nosso PIB, e para o desenvolvimento regional como um todo, de toda a América do Sul, né? E dissuasão, a capacidade de produzir os seus próprios equipamentos e tecnologias pode atuar como um fator de dissuasão, mostrando que há potências ou adversários que o Brasil tem a robustez e a resiliência capazes de promover a defesa nacional. E, por consequência, influência geopolítica. Uma base industrial de defesa forte e com produtos competitivos no mercado internacional pode aumentar a influência de um país no cenário global por meio da cooperação e do comércio de defesa. Temos, então, desafios e oportunidades a respeito da base industrial de defesa brasileira, que possui, sim, um grande potencial, com empresas reconhecidas mundialmente como a Embraer Defesa e Segurança, mas enfrenta, sim, muitos desafios que a gente precisa considerar. Primeiro desafio da indústria nacional de defesa: investimento contínuo, porque o setor de defesa exige investimentos de longo prazo e em produção e desenvolvimento, uma infraestrutura e capacitação constantes. E a flutuação de orçamentos e a descontinuidade de projetos são, sim, grandes obstáculos para o Brasil. Mais uma questão: escala de produção. O mercado interno, que é baseado nas necessidades das Forças Armadas brasileiras, pode não ser suficiente para garantir a escala de produção necessária que viabilize economicamente alguns projetos, o que exige a busca por mercados internos do que seria produzido aqui. Ainda acesso a financiamento. A natureza de alto risco e longo prazo dos projetos de defesa dificulta o acesso a financiamentos adequados. Quem é, por excelência, que financia esses projetos de alto risco? Só o Estado. Tá? Concorrência internacional. A base industrial de defesa compete com grandes players globais que contam com forte apoio de seus governos e das suas economias de escala muito maiores do que a brasileira. E ainda temos a questão da burocracia e regulamentação. Esse ambiente regulatório, embora seja sim necessário também para o setor da segurança, ele pode ser complexo e muito lento, o que impacta na agilidade necessária a esse setor. E aí, recursos humanos. Sem recursos humanos, não se faz nada, né? Qualificados, a necessidade de mão de obra altamente especializada em engenharia, em ciência e tecnologia, é no Brasil constante e exige investimentos em educação, desde a base até a formação mais qualificada de pós-graduações no Brasil.
e quais as oportunidades. Vimos os desafios e agora as oportunidades. Eu vou trazer exemplos de oportunidades que estão sendo realizadas no Brasil. Programas estratégicos das Forças Armadas, projetos como o FX-2 Gripen, o ProSub de submarinos, o KC-390, o C-390 Millennium, e o SISFRON, o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, são motores para a base industrial de defesa no Brasil, impulsionando o desenvolvimento e a absorção de tecnologia. Parcerias estratégicas também, colaboração com empresas estrangeiras para facilitar a transferência de tecnologia. Somente com, vou frisar esse ponto, transferência de tecnologia e o acesso a novos mercados, desde que e somente se os termos garantam a autonomia brasileira desejada e necessária nesses aspectos, E nichos de mercado. A indústria de defesa pode focar em nichos específicos, onde possui expertise e competitividade, como aeronaves de transporte militar, blindados leves, por exemplo, o Brasil produz, e sistemas de sensoriamento. Acrescento mais a produção de drones no Brasil devia estar sendo fomentada. Exportação, buscar ativamente mercados externos para os nossos produtos para gerar receita e escala, que é o que a gente precisa para a produção de base de defesa. Uso dual, desenvolvimento de tecnologias com aplicação, tanto militar quanto civil. Essa tecnologia ela se transpõe para a esfera civil de modo muito rápido, o que pode diluir os custos e abrir também novos mercados. Em resumo, a base industrial de defesa, BID, é mais do que um setor econômico. É um ativo estratégico fundamental para a segurança e soberania e o desenvolvimento tecnológico como um todo do Brasil. Portanto, seu fortalecimento contínuo por meio de políticas públicas de fomento e investimento consistentes é fundamental para que o nosso país possa proteger os seus interesses em um cenário geopolítico sempre complexo. Vou repetir, sempre foi complexo. Só que a gente está em uma quadra histórica de mudanças muito rápidas e não em um tempo de certa estabilidade quanto ao lugar geopolítico dos principais atores internacionais. Então, finalizamos mais uma aula, o desafio está lançado. Nossa aula de hoje, já sabem, a apostila está acessível por meio dos links no comentário e na nossa página no Instagram também. Até amanhã.